dia, bem-vindo a mais uma edição do Agrofag. Aqui você fica sabendo das notícias do setor rural da nossa terra, o Oeste Paranaense. Bom dia, professor Celso, tudo bem com o senhor? Bom dia, Toniela, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Mais um domingo com muitas novidades por aqui, né, professor? Bastante novidades. Vamos conferir os destaques da edição de hoje do Agrofag. Crise na suinocultura leva produtores independentes a abandonar a atividade. Falta de incentivo e de crédito são alguns dos motivos dessa instabilidade. Produtores ainda sentem as consequências dos estragos provocados pelos temporais que atingiram a região e deixaram rastros de prejuízo. Com 450 metros de estufa, nós temos um prejuízo de perto de R$1 milhão entre estufa e as plantas. Começa a colheita do painço, cereal que tem sido uma alternativa para a rotação de culturas. E também é hora de preparar o plantio do trigo, começando pela regulagem do maquinário. E o maior pé de mamão do mundo, você sabe onde fica? Beleza e proteção. Esse é o Viveiro da FAG. O programa de hoje está só começando. Na última quinta-feira, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado promoveu um debate sobre a dependência brasileira dos fertilizantes importados, intensificada agora por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. Nada mais importante, neste momento, do que o governo fazer uma política de Estado e gastar todas as energias do governo para que a gente possa produzir os nossos fertilizantes aqui no Brasil. Para isso é importante nós aprovarmos o projeto de lei de licenciamento ambiental que está aqui no Senado, para que a gente possa diminuir a burocracia, para que a gente possa extrair do solo esses minerais tão importantes. Desta vez, o foco do debate foi no uso de remineralizadores como alternativa de insumo. A remineralização do solo é um procedimento que devolve a fertilidade ao solo e reduz os danos ambientais. O nome da técnica vem do uso de rochas, que são fontes naturais de minerais, na melhoria dos solos. O processo vem sendo desenvolvido desde a década de 1950 no Brasil. Foi uma audiência pública bastante esclarecedora. Eu aprendi muito com essa audiência pública. Tenho certeza que a população também que acompanhou aprendeu bastante. Nós vamos fazer uma compilação de tudo que foi dito aqui hoje e vamos distribuir para o Brasil inteiro. O que foi dito aqui hoje é importante para a produção de alimentos para o nosso país e para a exportação de alimentos para o mundo inteiro. Iniciamos o Agrofag falando sobre os impactos causados pelos temporais que atingiram as cidades paranaenses no último fim de semana. No total, 25 cidades sofreram com as consequências e os maiores danos foram na área rural. Aqui no Oeste, em Maripá, cerca de 11 mil hectares das lavouras, o equivalente a 47% da área produtiva da cidade, foram afetados. Além disso, durante essa semana, várias propriedades ainda estavam sem energia elétrica. Foi preciso realizar uma força-tarefa para auxiliar as famílias prejudicadas. As imagens de destruição são impressionantes. Eu sou Lilian Zimanski, de Maripá. Fomos atingidos por um violento temporal na sexta-feira à noite. Trabalho com estufa de plantas, orquídeas, suculentas, cactos há 14 anos. Nunca tínhamos passado por uma situação dessa. Destruiu as estufas, a lavoura de milho também foi tudo. Temos um barracão pré-moldado que está a perigo, quebrou um poste de canto e derrubou a parede. Aí demora agora a gente conseguir alguém que venha consertar isso, porque a prioridade são as moradias. Então, lamentável que estamos passando. Um prejuízo incalculável. Com 450 metros de estufa, nós temos um prejuízo de perto de R$1 milhão entre estufa e as plantas. Lavouras de milho devastadas, barracões para armazenagem de equipamentos no chão. Essas casas foram destelhadas.
Nessas fotos, é possível ver os painéis solares de um sítio de Nova Aurora caídos. As pedras chegaram a lotar a grama. Foram minutos de fortes ventos e muito granizo, que deixaram um rastro de prejuízos, principalmente para os produtores rurais do oeste e sudoeste do Paraná. A lavoura de milho ficou desse jeito aí, sem ter proveito para nada, nem se fosse para fazer silagem para o gado, não tem mais nada. Quebrou tudo e devastou tudo. Nessas imagens enviadas por um produtor rural do sudoeste do estado, é possível ver as plantas derrubadas, um grande prejuízo para a lavoura. Como vocês podem ver nas imagens, os temporais do último final de semana deixaram vários estragos nas cidades do Paraná. Ao todo, 25 municípios foram atingidos, 15 mil pessoas sentiram os impactos diretos desses danos causados pelos ventos de mais de 90 km por hora, muito granizo e também muita chuva. É sobre esse assunto que nós conversamos com o capitão Marcos Vidal, da Defesa Civil Estadual. Capitão, a Defesa Civil, frente a todos esses danos, está acompanhando essas famílias e está conseguindo fazer aí um controle para auxiliar elas, certo? Exatamente. Nós estamos acompanhando desde a sexta-feira, quando as primeiras ocorrências foram cadastradas. Nós temos um plantão 24 horas que faz todo esse acompanhamento e imediatamente já foram enviadas equipes, até pelo governo do estado, para que esse suporte pudesse ser dado da maneira mais rápida possível, auxiliar as famílias mais vulneráveis que foram afetadas nesse momento. Marimpá, por exemplo, teve vários danos relacionados a esse granizo que caiu nas propriedades, aos vendavais também que atingiram essas lavouras. A produção de milho, por exemplo, que é muito importante para o município, ela foi vastamente afetada e agora as nossas equipes estão auxiliando os municípios no levantamento desses danos, na verificação dos laudos necessários para que esses produtores possam, na sequência, procurar mecanismos de recuperação, de refinanciamento que auxiliem eles nessa retomada. Nós conversamos agora sobre esse assunto com o prefeito da cidade de Maripá, Rodrigo Chanoski, que vai explicar para a gente um pouco como é que estão sendo essas ações durante a semana com todas as famílias que passaram por esses prejuízos aí de Maripá, né, prefeito? São várias ações que estão sendo realizadas agora. Isso mesmo. Olá, Antonella, olá a todos que nos acompanham neste momento. Dizer que desde sexta-feira o município de Maripá vive momentos difíceis. Foram praticamente 10 minutos de terror, de um forte vendaval que por aqui passou e deixou rastros de muita destruição em toda a cidade, no perímetro urbano e também no interior. E desde então, estamos aí com o Corpo de Bombeiros, a equipe da Defesa Civil, trabalhando para, da melhor e mais rápida maneira, poder restabelecer aqui a energia elétrica, a comunicação, falta de água, enfim. E o trabalho não para. Desde lá o trabalho não parou, estamos com várias equipes trabalhando aqui na sede do município e também no nosso interior. E hoje o foco principal é fazer os levantamentos, a apuração de todos os danos ocasionados, tanto na cidade quanto no interior, para que a gente possa, até no final do dia de hoje, informar dentro do sistema da Defesa Civil, fazer o cadastramento, para posterior à emissão do nosso decreto municipal, o decreto de situação de emergência, para ter, na sequência, também o reconhecimento do Estado. Em relação ao âmbito rural, barracões, instalações de maquinários, equipamentos agrícolas, inclusive setores como aviários, o senhor tem esses registros? O pessoal aí de Maripá está sentindo agora realmente na pele esses danos? Com toda certeza, Antonella, nós, o que eu acabei de falar, nós estamos fazendo uma apuração bem detalhada, bem para não ficar nada de fora. Então, hoje eu já posso dizer a todos que estima-se cerca de 11 mil hectares de perda na produção do milho, sorgo e silagem, o que representa muito, afinal de contas, Maripá tem uma área produtiva de 23 mil hectares, nós estamos falando de 11 mil, quase 50%. E também dos barracões que vieram abaixo, leitarias que vieram abaixo, barracões,
na produção do suíno, frangos e tantos outros casos também no interior. Então, hoje já estima-se uma perca de mais de 98 milhões de reais só no interior, só no campo, fora os estragos na cidade. Professor Celso, como a gente vê nas imagens, um momento realmente muito delicado para todo o pessoal de Maripá e as demais cidades atingidas pelo temporal, né? Por certo, Antoniela, é um momento delicado para todos. Foi um momento muito triste, um momento que a gente espera que não aconteça, mas a nossa região ela é sujeita a vendavais temporais, né? E isso causa um grande estrago, estragos estruturais, como barracão, casas, né? E também estrago na lavoura. E como a lavoura principal predominante agora na safrinha é o milho, ocorreu vários problemas desse milho, vários acamamentos, quebramentos. Eu recebi muitas imagens de alunos onde mostra milho pequeno acamado, milho intermediário de altura, ou próximo ao florescimento acamado, e milhos totalmente destruídos. Devemos lembrar o seguinte, se o milho está aí na quarta folha para a quinta folha, o sistema apical dele de crescimento está abaixo do solo. Então o agricultor deve esperar um momento para ver se isso se recupera. É possível a recuperação, não há necessidade de replantio. Porém, se está na sexta folha ou mais, esse sistema de crescimento apical já está fora da terra, então já houve uma destruição. Então, dependendo do grau de destruição, é aconselhável replantar. O importante é que o agricultor leve um técnico na lavoura e avalie a situação, porque esses vendavais, às vezes ele passa na lavoura total, ou passa em uma parte da lavoura. Esse é um momento de preocupação, é um momento de estudar se replanta ou não, dependendo do estágio em que está a planta, né? E tomar a decisão correta. Nada melhor que um técnico para avaliar e dizer o que fazer. Realmente, professor, porque o agro não pode parar, né? O agro não para e o agro sempre continua. Isso mesmo. Em Cascavel, produtores já estão colhendo o painço. O ciclo desse cereal é mais rápido em relação à soja e ao milho. 90 dias é o tempo médio que ele demanda desde o plantio até a colheita. Por isso, o painço tem sido uma alternativa na rotação de culturas para os agricultores aqui da nossa região. A colheita do painço iniciou em Cascavel e região. As vantagens que a cultura oferece e o preço atrativo são fatores que levaram o Juarez a aumentar a área de plantio de 41 hectares no ano passado para 50 hectares nesta safra. Esse ano, agora, para a safrinha passada, nós tivemos falta de chuva, né? Deu uma estiagem, mas esse ano não, correu super bem. Tanto é que, né, eu apostei nele um pouquinho mais. É uma cultura boa de se trabalhar, sabe? Ela é 75, teve ano passado, aí, teve anos que chegou até quase 80 dias. Mas se não é 75 dias, aí é o ciclo dela, né? Então ela é rápida, que nem aqui, aonde eu vou entrar com o milho safrinha ano que vem, eu tiro o painço e ainda eu coloco um mix. Faço um mix com aveia, nabo e outros né, assim, gramínea ou leguminosa, né? Então, para fazer uma boa cobertura ainda, e nesse ano, uma parte agora, primeiro eu vou plantar trigo. Então, eu plantei o soja, plantei o painço e agora vou entrar com trigo. Em termos de preço, o cenário é positivo, então, para quem planta painço. Esse ano melhor, né? Teve os anos atrás aí que foi bem complicado, sabe? Você quase tirava só pro custo, né? Mas esse ano teve uma melhora boa. Eu acho que devido ao preço de milho, né, que tem aumentado, o pessoal vai mais pro milho e daí que dá mais lucro, né? E daí acaba com isso alavancou o preço do painço e também para nós agora vai ter um retorno um pouquinho maior. O preço do painço pago ao produtor esse ano é de R$ 150 a saca, o melhor valor de todos os tempos. Mas nem tudo é flores. Assim como em qualquer outra cultura, esta não está livre de problemas. Já faz 12 dias que esse painço foi dessecado. Agora, ele está no ponto ideal para a colheita. Porém, as condições climáticas não favoreceram a cultura aqui na propriedade do Juarez. Por isso, nós encontramos as plantas assim, acamadas. E isso não é nada positivo para o produtor. E quando ele acama no final, que ele já está em maturação, ele quase não te dá perca quanto à produtividade. Mas se ele acamar já desde quando está começando a soltar o cachinho, aí já ele complica um pouco, sabe? Porque ele acama e ele tende a querer rebrotar, sabe? Porque ele acamou e ele não consegue mais levantar, ele tende a rebrotar e daí acaba prejudicando, né? Até o cacho principal e daí os outros também vêm, tipo, tá muito fora de época, né? Já está muito diferente com o outro, daí a gente tem que entrar dessecando para colher o primeiro e o outro vai estar verde, então daí não vai dar peso ou vai perder aquele que o vento tira fora, né? Então esse é o problema de acamar, né?
Até na colheita também agora, quando está acamado, ela dá mais assim, tipo, entra as bolas para dentro da máquina, né? Ela pode mais correr um risco de embuchar, então tem que ir mais devagar, ter mais cuidado. Então é esse que é a diferença entre estar acamado e não, né? Esse já é o 5º ano que o Juarez planta painço. Essa área foi semeada no início de fevereiro e, apesar das dificuldades climáticas, ainda se espera uma produção considerável, 33 sacas por hectare. Como a gente vem tratando aqui no programa, né, professor, o painço vem como uma alternativa na rotação de culturas, mas que para alguns produtores ele não teve um bom desenvolvimento assim agora nessa etapa. O painço ele é uma ótima alternativa para o agricultor, né? Porque após a soja ele coloca o painço, depois do painço ele coloca o trigo, né? Provavelmente a situação climática não foi muito favorável, mas mesmo assim o painço tem um bom preço de mercado, é uma ótima opção para o agricultor e a região oeste está se consolidando em plantio de painço. Cada vez mais agricultores estão procurando plantar um pouco dessa cultura, por essa versatilidade, né? Você colher mais rápido e dar a opção já de colocar o trigo. Então quem não deseja ou não quer plantar o milho safrinha, o painço seria uma grande opção. O mês de abril marca o início do plantio do trigo e para que ele seja realizado de forma planejada e assertiva, é preciso calcular e regular o maquinário corretamente. Essa foi uma das práticas que os acadêmicos de agronomia do Centro FAG realizaram em uma das áreas da Fazenda Escola. Veja só como foi. Acadêmicos do curso de agronomia do Centro FAG acompanharam durante a semana as instruções para saber como calcular e regular uma semeadora para o plantio de trigo. Tudo começa em sala de aula, onde são planejados os cálculos iniciais da disposição de sementes. A etapa seguinte é no campo. Aqui ocorrem os testes para a regulagem da semeadora, a fim de averiguar se os resultados estão de acordo com o que foi visto em sala, como explica o gerente da Fazenda Escola, Helmut Bleio. Então, nós vamos fazer uma regulagem de semeadora de trigo. Nós fizemos a atividade em sala de aula, mostrando todos os cálculos que são feitos, determinando a quantidade de semente, quantidade de adubo, o dia a dia do agrônomo dentro de uma regulagem de máquinas, né? No caso aqui, preparando para iniciar o plantio do trigo. E agora a campo a gente faz a parte prática desses cálculos. Então a gente juntou os números em sala e trouxemos agora a campo para fazer a aferição das máquinas para chegar nos números que nós determinamos no cálculo. O Arnaldo é acadêmico do 5º período de agronomia e comenta sobre a importância de aprender a realizar testes como esse. Eu acho que essa instrução aí que a gente teve ajuda a evitar desperdício de semente, né, um exagero de planta por metro, às vezes, aí que vai acabar diminuindo a produtividade. Então é um jeito de economizar, tanto a semente quanto o adubo, né, que vai ser usado aí na propriedade, né. A área para o plantio será cerca de 32 alqueires, equivalente a 77 hectares. Durante o período de desenvolvimento dessa cultura, os acadêmicos irão ajudar a monitorá-la. Realmente necessária essa regulagem. A berinjela é uma hortaliça que tem uma excelente adaptação para o cultivo, com potencial de produção de norte a sul do país. O consumidor tem preferência pelas mais roxas e brilhantes, mas também existem outras variedades. Quem traz mais indicações sobre a berinjela é a Isa. Acompanhe! Bom dia, Antoniela e professor Celso. No geral, sempre falamos de frutas e hortaliças que são muito produzidas e consumidas. Mas hoje eu trago uma hortaliça pouco produzida no nosso país. E por isso, vem despertando a atenção dos agricultores brasileiros. A berinjela é uma planta de porte arbustivo, que pode atingir de 1 metro a 1,5 metros de altura e se destaca pela rusticidade da planta e pelo aumento no valor do mercado. Ela tem uma boa adaptabilidade e um potencial de produção de norte a sul do país. E apresenta uma variação no número de plantas de acordo com a região, que fica entre 25 e 35 mil plantas por hectares. O consumidor tem preferência pelas berinjelas alongadas e roxo brilhante, como as que temos aqui na Fazenda Escola.
mas é fácil encontrar no mercado as brancas e as mini berinjelas. As regiões Sudeste e Sul são os maiores produtores da hortaliça no Brasil, onde são produzidas pouco mais de 70 mil toneladas, e 90% dessa produção é comercializado pela Central de Abastecimento, o CEASAS. Para quem tem interesse em cultivar essa hortaliça, a produtividade observada é variável, mas pode chegar até 100 toneladas por hectare em locais em que o ciclo de colheita é prolongado. Não deixem de nos acompanhar no @agrofag e conferir os destaques diários por lá. Nos vemos no próximo programa e até mais! Agora nós vamos mostrar para você um fato curioso que levou o oeste do Paraná para o livro dos recordes, o Guinness Book. O motivo foi o maior mamoeiro do mundo. Ele fica localizado na área de Iguaçuzinho, entre as cidades de Nova Aurora e Cafelândia. A nossa equipe conversou com um dos responsáveis por esse achado. O mamão é uma fruta popular que está presente durante todo o ano na mesa dos brasileiros. Por ano, 1.500.000 toneladas são produzidas em uma área de aproximadamente 27 mil hectares no Brasil. Hoje, nós viemos aqui na Fazenda Escola do Centro FAG, em frente aos mamoeiros. Aí a medida deles, média de cada um dos pés, é de 2 a 3 metros de altura. Mas essas medidas não passam nem perto a um pé identificado por dois amigos, o Gilberto Franz e o Tarcísio Foltz. Eles identificaram um pé de mamão com 14 metros e 55 centímetros. Por toda essa altura, o mamoeiro é considerado o maior do mundo, inclusive está cadastrado oficialmente no Guinness World. E nós conversamos com o Gilberto Franz, que foi um desses amigos que identificou esse pé e nos conta um pouquinho dessa história. O mamoeiro foi achado por acaso. Quando o meu amigo Tarcísio Foltz estava caminhando ao lado da mata e viu pela primeira vez, ele ficou impressionado com aquela árvore, pois estava muito bonita e havia muitos frutos bem no alto. Aí, chegando mais perto, ele percebeu que era um pé de mamão. E uma semana depois, nos encontramos no sítio e o Tarcísio me convidou para conhecer, e foi então que tive a ideia de medir com o drone. E essa medida deu 16 metros de altura. E eu fiquei muito impressionado e encantado com o pé de mamão. Nesse momento eu já pensei, você vai para o Guinness, meu amigo. Gilberto, por meio de um drone, realizou uma medição provisória que totalizou 16 metros de altura. Após alguns meses, retornaram à mata para medir oficialmente com o apoio de um topógrafo qualificado, comprovando a altura para assim qualificá-lo no livro dos recordes. Para que fosse reconhecido oficialmente pelo Guinness, foi necessário montar um processo muito minucioso, com vários vídeos, fotos, testemunhas específicas, como engenheiro agrônomo, técnico agrícola, horticultor e topógrafo, e vários outros documentos para evidenciar o fato. No período em que estavam averiguando as exigências para oficializar o achado, uma geada atingiu a área de Iguaçuzinho e o mamoeiro estava perdendo as suas folhas e seus frutos. A situação preocupou Gilberto e Tarcísio, porque uma das regras do Guinness World é de que a árvore precisaria estar viva e possuir frutos. A planta teve seu tamanho reduzido em quase 2 metros devido à geada que queimou as folhas e os galhos. E essa geada foi até providencial, porque assim foi possível fazermos a medição com o topógrafo, pois era praticamente impossível medir com as folhas e os galhos em movimento lá no topo. Medimos apenas o tronco mesmo, e ainda assim estava muito alto, deu 14 metros e 55 centímetros, 48 centímetros a mais do recordista anterior localizado lá na Índia. Mas na verdade, a regra do Guinness exige que a planta esteja viva. Caso contrário, o resultado seria negativo. E 4 meses depois das geadas, o mamoeiro renasceu, salvando todo esse processo e dando esse orgulho para nós. O recorde anterior para o mamoeiro mais alto do mundo era de 14 metros e 7 centímetros de altura. O mamoeiro era de Jantu Kumar Paul, no leste da Índia. Alcançar esse recorde é a realização de um sonho. Uma grande honra para mim. Me sinto muito orgulhoso, assim como a população de Cafelândia e principalmente a população de Nova Aurora e de todo o estado do Paraná. Nos sentimos muito orgulhosos por esse feito.
Confira como encerraram os preços do mercado agrícola. Elevação dos preços dos produtos em Cascavel. O valor da saca da soja fechou em R$ 182. A saca do milho, R$ 82. E a cotação do trigo, R$ 100 a saca. No próximo bloco, vamos tratar sobre a crise na suinocultura. Conhecemos a realidade de produtores independentes que precisam se adaptar ao mercado. E no estúdio, vamos conversar sobre as causas que levaram a esse cenário. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Suinocultores independentes vêm enfrentando dificuldades devido aos altos custos de produção e pela instabilidade no mercado. Esses são alguns dos fatores que eles precisam superar para que a atividade seja rentável. Essa granja de suínos, localizada no município de Marechal Cândido Rondon, está em atividade desde 1991 e já passou por muitos desafios. Mas a crise deste ano, que abala o setor de suinocultura no país, exigiu novas estratégias para os criadores do sistema independente se manterem no mercado. A Jennifer é uma das responsáveis pelo gerenciamento da propriedade e conta as medidas que foram adotadas para reduzir os impactos. Nós reduzimos em torno de 10% mais ou menos as matrizes, e aí a gente reduziu em torno de 10% também na parte final, que seria uma venda antecipada desses animais para o abate. Nós trabalhávamos com animais, a venda de animais de 120 a 130 quilos. Hoje nós estamos trabalhando com animal de 95, 100 até 105 quilos. Além dessas medidas adotadas, a Jennifer também está avaliando com mais critérios as negociações pelos animais. Com preços menos atrativos, ela tem segurado a venda. Por isso, nesse momento, cerca de 1.400 porcos já estão prontos para o abate, mas ainda sem um comprador. A suinocultura entra crise, sai crise, assim, bem frequente, assim, mas ela tem aumentado uma frequência maior. E desde novembro do ano passado que se intensificou, porque nós chegamos a ter custos de animais acima de 350 a 400 reais, que você entrega o animal, é o nosso prejuízo. Então você imagina, entregando cerca de 1.000, 1.200 animais no mês, chega no final do mês o valor do teu prejuízo total, né? E aí o consumidor que está no mercado, ele não tem às vezes essa percepção que desse custo que nós temos para produzir o alimento, né? E aí acaba que achando que de repente às vezes está muito caro, que está pagando um valor fora, mas infelizmente hoje o custo de produção é esse, inclusive nós estamos subsidiando para produzir esse alimento. Nessa granja, 85% do custo de produção está ligado à nutrição dos animais, sendo o custo do milho o fator mais impactante. Vocês produzem a própria parte da alimentação que vai para os suínos aqui. Isso, de certa forma, ajuda a reduzir esses custos? Então, a nossa produção ela é em torno, dependendo do ano, de 20% a 30%, chegando anos a ser até 40% a 50% do nosso milho nós conseguimos produzir. No entanto, esse custo de produção, ele reduz parcialmente, porque se nós estaríamos vendendo, comercializando esse milho, nós também teríamos um valor agregado. Então, querendo ou não, nós precisamos contabilizar também um custo desse milho produzido. Não é de hoje que os suinocultores relatam esse cenário de crise.
Para nos aprofundarmos um pouco mais no assunto, eu vou conversar com o Dirceu Talamini, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Dirceu, quando que começa essa crise e quais são os fatores que influenciaram no cenário que nós temos hoje? Essa é uma questão bastante relevante para o suinocultor e ela, digamos, um período desfavorável iniciou quando o preço do milho teve uma escalada bastante alta, né? Subiu muito mais que o preço do suíno vivo, devido à quebra de safra da última safra, e atualmente ela se agravou um pouco porque também o mercado internacional, as exportações, especialmente nos primeiros meses desse ano, elas se reduziram e também os preços caíram. Então, os dados iniciais aí do ano de 2022 mostram uma redução de perto de 6% dos volumes exportados, mas uma perda de 16% na renda, significando que os preços internacionais também não estão bons. Então, essa situação, ela atinge muito o suinocultor independente, porque se as exportações não enxugam o mercado, e em 2021 a suinocultura brasileira cresceu com bastante intensidade, e isso aí, devido à inflação, devido a problema de pandemia, devido à queda de renda, o mercado brasileiro não está reagindo muito e aumentando o consumo da carne suína. Bom, falamos da crise aqui, mas, Dirceu, existe uma luz no fim do túnel? Tem notícias boas por aí? Eu acho que nesse começo de ano ainda está muito assim, obscuro, né, o futuro. Tem um ano eleitoral, um ano de eleição que acaba mexendo na economia. Tem essa questão da guerra lá da Rússia e Ucrânia, e tem uma outra questão muito importante para a suinocultura, que é a recomposição da produção da China, né? A China teve aquele problema da peste suína africana em 2018, mas o ano passado e esse ano já deve recuperar completamente a sua produção. E o que isso significa? Significa que ela vai importar menos. E a China teve um impacto muito grande no mercado internacional, que criou, no passado recente, aí, preços muito bons para a suinocultura e motivou muito o suinocultor a crescer a produção aqui no Brasil. Então, eu acho que resolvendo essas questões da pandemia também, que acaba restringindo o consumo, né? Fechando o restaurante, prendendo mais as pessoas em casa. Então, aparentemente, nós estamos saindo desse período mais negativo, e aí o mercado tende a se normalizar. E outra questão, o suinocultor brasileiro deve também parar de aumentar a produção esse ano, em 2022, e também reduzindo a oferta, e isso acaba impactando nos preços, né? Que a demanda tende a ficar estável. Então, se espera-se que num período... E a safra do milho também, que deve ser bastante favorável, e ter uma redução dos preços, né? Então, eu acho que o quadro é assim de um certo otimismo para o futuro próximo aí para o suinocultor brasileiro. Dirceu, eu agradeço a sua participação aqui no Agrofag e até a próxima. Muito obrigado e à disposição quando quiseres discutir algum assunto de suinocultura ou avicultura. E aqui no estúdio nós continuamos falando sobre a situação que atinge a suinocultura a nível nacional e também aqui ao nosso estado do Paraná. Por isso hoje nós conversamos com o seu Alcides Mioto, que é suinocultor, proprietário da Biribas, e também com o Sérgio Kirsch, que é médico veterinário, também trabalha em parceria com a Biribas. Esse é um cenário que nós estamos passando por muitas dificuldades. Produtores de suínos vêm enfrentando bastantes desafios, né, seu Alcides? Sem sombra de dúvida. Nós vivemos hoje uma situação bem atípica. A suinocultura sempre teve assim desafios, crises, mas igual a essa que culminou uma série de fatores, não teve. Ela é uma tormenta que caiu em cima da atividade e está moendo realmente. Então, motivado pelo custo do alimento, uma série de... o próprio poder aquisitivo. Então, se a gente juntar tudo, vai encontrar uma razão da situação
que o produtor independente se encontra hoje, especialmente pelo custo de produção. Tá? O senhor citou a questão da alimentação. Os preços das rações, principalmente o milho, está elevado. Qual é o contexto que a gente se encontra agora em relação a valores? Bem, para produzir um suíno hoje, ele tem uma variação, porque tudo está atrelado a commodity, está atrelado a dólar, parte dos insumos, o milho e a soja é dólar, não adianta. Então, anda de acordo com o dólar. Mas hoje o custo, eu não tenho dúvida de te dizer que ele gira em torno de R$8, independente, um pouco mais, um pouco menos, depende muito do sistema de produção de cada um. São R$8, então, o quilo do animal para produção. Para produção. E hoje o mercado, a gente sabe que para venda fica aí uma distorção desse valor, né? Um pouco abaixo desse valor. Não é um pouco, é bastante. Bem abaixo, realmente, é bastante abaixo. Porque veja bem o seguinte, você vai para o mercado, aí a lei da oferta e a procura, então como todo mundo joga no mercado, automaticamente ele cai. Você vendeu suíno a R$4,20, R$4,50, hoje está na faixa aí de R$5,50, com uma expectativa de melhorar para a semana, talvez para 6. Então por aí vocês vejam, 5 para 8, vocês têm uma média aí do que o produtor perdeu durante esse período aí diríamos de janeiro para cá. Sérgio, você estava comentando até anteriormente, aqui com a nossa produção, né, que por animal, muitas vezes, esse prejuízo pode chegar, no fim das contas, a R$300. Então, essa é uma conta que lá na frente vai fazer a diferença e que já está fazendo agora, né? Se nós avaliarmos, como o Alcides estava falando, de R$8 para R$5,50, vamos fazer essa conta, nós temos uma diferença na produção, no custo de produção, de R$2,50 por quilo de animal produzido. Se eu entregar um animal com 120 quilos, que é o padrão da região normalmente, que as empresas querem por causa do peso de carcaça, 120 vezes 5, R$300. Se eu entregar 100 animais, que para a nossa região não é um grande número, vamos somando. Se entregar 1.000 animais, imagina o que está, como que fica uma propriedade, a estrutura de uma propriedade na parte financeira, né? Vocês falaram aí da parte econômica, eu vou mudar um pouquinho o tema. Eu vou falar para o Sérgio, né? Sim. Vocês falaram em produtor independente, talvez o público nosso não entenda isso aí. O que é um produtor independente, o que é uma agroindústria em cima disso aí, como que esse sistema funciona? Vou fazer um histórico, um pouco, né? Há uns 30, 40 anos atrás. O frango passou por tudo isso que nós estamos passando hoje. Existiam produtores independentes que comercializavam, aqui, por exemplo, aqui no Norte do Paraná, existia 5 empresas que trabalhavam com frango. Hoje, se nós olharmos, ela ficou na mão de poucas empresas. O suíno está passando por isso aqui. Então, o que é independente? Independente é aquele produtor que produz por conta própria, ele não é vinculado a nenhuma empresa, nenhuma cooperativa, nenhuma agroindústria, que hoje se chama agroindústria, né? Que é um nome mais chique hoje, vamos dizer assim, que na verdade não fala agropecuária industrial. Né? Então, quando se fala agro, eu penso em agricultura. Quando eu falo pecuária, eu estou falando em animais. Então, hoje nós temos aqui no Paraná, as empresas, as cooperativas, principalmente na nossa região aqui, que até trocaram de nome, elas não são mais cooperativas, elas têm um nome comercial. Eu não vou citar eles aqui, que não há necessidade. Mas ela continua uma cooperativa, mas com nome comercial. Cresceram muito, como a gente pode ver aqui, tem 5, 6, 8 cooperativas que cresceram, fantásticos. E o que é o integrado? O integrado é essa pessoa que trabalha para uma agroindústria sendo remunerado. Então ele não despende de tirar dinheiro do bolso, um valor para pagar a ração, para pagar os animais, que às vezes está o plantel, não é dele, é da empresa. Isso é e termina também, muitas vezes, lá 2.000, 3.000 animais, ele termina para a empresa, é tudo da empresa. Ele simplesmente está prestando um serviço e sendo remunerado por esse trabalho.
né? Sem vínculo empregatício. Então, esse é o integrado. O produtor independente, como eu já comentei antes, é o que faz todo o ciclo, que produz tudo, que financia a produção. E esse está o mais prejudicado hoje. Isso me deu um gancho para uma próxima pergunta. Vou perguntar até para o Mioto. E nesse contexto, vamos dizer assim, num financiamento, numa parte bancária, onde você tem que buscar o dinheiro, bancar, as diferenças entre esses dois sistemas? Olha, é muito grande. O independente tem as mesmas vantagens? Porque uma agroindústria vai ter uma vantagem muito grande, né? A gente vê pelo potencial, pelo poder que ela tem, né? Sem dúvida. Da agroindústria, diríamos, vem pelo trem, né? Os recursos. E para a suinocultura independente vem na carreolinha ainda. Tá? Com muito sacrifício, você consegue sim. O sistema financeiro mudou um pouco, tá? Mas não é fácil de conseguir. Eu vejo em muitas situações, as instituições, elas dão preferência para financiar para a integração. Aonde ela vai lá, entrega para aquela integração um volume X de dinheiro. E ela distribui dentro do seu negócio. Então é muito cômodo, tá, para o sistema financeiro emprestar o dinheiro por uma integradora do que passar diretamente para o produtor. Eles justificam muito bem, está criando X empregos. Muito bem. Uma grande indústria constrói lá uma integração, não importa o que ela for fazer, vai dar 1000 empregos. Mas indiretamente eu pergunto, quantos independentes vão sofrer com isso? Vão padecer, vão ser excluídos do sistema. Porque cada crise dessa é uma leva muito grande de produtores que ficam pelo caminho. A tendência seria, então, diminuir os independentes, né? Do jeito que você está falando, praticamente. Ela está acontecendo automaticamente. Por quê? É fortalecido o sistema de integração. Tá? Porque veja bem o seguinte, enquanto eu vou comprar um caminhão de milho, lá um truque, 15 toneladas, essa integradora vai comprar praticamente um navio. A escala, os volumes são todos diferentes. Então é diferente. Quando ela vai vender, ela exporta. Sempre que se exporta, se agrega mais. Tá? Então, ela tem um aporte de resultado maior do que o independente. Então, no bolo, eles acabam tendo mais recursos. E eles não trabalham só numa linha. Tá? Eles trabalham na agricultura, então eles têm recursos, eles têm jogo de cintura. E é o que normalmente o independente não tem. Eu tenho, por exemplo, clientes dentro do nosso negócio que é genética, que eles têm a produção do grão. Esses vão ser, eu sempre falo para eles, tem uns 3, que eles vão jogar a chave fora quando acabar a suinocultura. Eles vão ser os últimos a quebrar. Por quê? Eles produzem o grão. Não que o grão vá custar menos, mas impacta menos no custo final. No custo final. Quando você junta as coisas, você fica mais forte. Então eu diria o seguinte, que nesse momento de custo de produção alta, baixo preço de venda, seria a hora de rever a produção, de focar num ajuste econômico para quem é independente? O que você me disse? Olha, é uma boa pergunta. Se você tiver caixa para suportar esse período de excesso de animais que está sendo jogado, que não vai para fora, né? Não vai para o exterior e fica aqui dentro. Que daí atrapalha a comercialização do independente. Ele coloca, ele vai disputar com os grandes fornecedores, vamos dizer, de mercado, por mercado. O que eu posso ver, o que eu posso fazer dentro de uma propriedade? O Alcides já comentou.
70% do custo é alimentação. Como que eu vou tirar a alimentação de um animal, né? Eu não vou conseguir ganhar peso com ele. Então, é uma faca de 2 gumes. Eu alimento, eu tenho resultado. Se eu não alimento, eu não tenho. Os números que a gente pode trabalhar dentro de uma granja, por exemplo, a comida, a alimentação, a mão de obra já está enxuta. Então, desde o ano passado, nós já estamos, todas as propriedades estão assim. Está cada vez enxugando mais, enxugando mais, enxugando mais. E chegou num limite que não tem, mesmo que você seja eficiente, pode ter uma granja redondinha, bonitinha, eficiência nos números de produtividade excelente, mas não suporta uma situação que está atual. Não tem condições. Então é muito difícil de se manter na propriedade se você não tem caixa para suportar aí, não sei se ninguém sabe, né? Se é 6 meses, 1 ano, né? Então chegou nesse ponto aí, realmente que chegou no gargalo. Então é o que vai ter que acontecer com a nossa produção. Por onde? Não adianta, por exemplo, a suinicultura independente baixar plantel. Se o grande não baixa. Não baixa. Sim. Vai dar espaço, né? Se o independente. Exato. Então precisa sim políticas de governo que auxiliem nesse aspecto. De dizer, peraí, você quer montar uma indústria para bater 20 mil animais por dia? Muito bem, tem capacidade? Tem. De exportação? Ou vai atender o mercado interno? Se acontecer alguma coisa lá na frente, onde é que você vai pôr essa mercadoria? Então, isso é responsabilidade de governo. Na hora de dar licença, na hora de dar o alvará de funcionamento. É isso que está faltando. Tá sendo, vai produzir, ainda dá dinheiro. Aí, acontece uma situação dessa, que é uma série de fatores, aí joga no mercado interno. Quem que vai primeiro? E agora a gente vai se aproximando ao fim da nossa entrevista, mas eu queria, Sérgio, que você começasse, depois o seu Alcides também, deixando um recado para os produtores independentes que estão passando por dificuldades, um recado que eles possam agora seguir em frente e continuar trabalhando, né? É um momento difícil para dar conselhos, né? Mas nós, como técnicos, eu já estou há 35 anos trabalhando nessa atividade. Já passei por várias situações de crise, etc., né? Algumas mais prolongadas, outras mais curtas. E eu imagino que, como a gente sempre fala, da porteira para dentro nós temos que cuidar. E esperamos que agora em maio saia essas linhas de crédito, né, que consiga, o produtor tenha acesso a isso. Que é uma dificuldade também, muitas vezes, você tem acesso à linha de crédito. E que ele consiga se manter. Já está acima no gargalo, né? Seu Alcides? Olha, não existe receita, cada caso é um caso. O que eu posso dizer? Cada um tem que analisar a sua situação. Eu vou parar. Tudo bem. Talvez seja uma solução de parar. Mas eu pergunto, você está consciente do que vai acontecer com todo aquele investimento que você fez na infraestrutura? Vai acabar. Porque você vai criar o que lá? Primeira coisa, você vai ter que adaptar. Adaptado é adaptado. E hoje tem que ser dinâmico, tem que ser profissional. Então, a única saída que eu vejo, analisando sua condição financeira, tá? Talvez até reduzir, mas se manter na atividade. Porque amanhã muda, como sempre mudou. Ninguém vai parar de comer. E aí, quando o suíno tiver a R$12, a R$10, é um sonho. Mas não é que seja impossível, pode acontecer, sim, senhor. Então, você vai ter animais. Se você tinha 100, baixou para 50, fica mais fácil para você retomar o teu giro. Agora, se você não tem nada, começar tudo do zero, eu não vi ninguém que acabou voltar. Agora, os que tomaram esse tipo de atitude são os que persistem, os que resistem ainda. Então, a receita, cada um tem que fazer o seu bolo.
tá? Analisar a sua condição. E mercado, eu digo que tem. Nós estamos vivendo, eu já falei em vezes anteriores, que nós temos 2 mercados. O de escala, que é desse que nós falamos até agora, e tem um grande nicho de mercado, e isso eu falo por um pouco conhecer do negócio, de qualidade de carne. É grande? Não, mas tem. Eu pergunto para você, para qualquer um de vocês, quando você fala em comida, o que você pensa por primeiro? Eu acho que 99% vai falar em carne. Então nós estamos no melhor segmento. Então nós precisamos ajustar isso aí. Isso mesmo. Seu Alcides, a gente agradece a participação do senhor. Sérgio também, muito obrigada pela participação de vocês. E fiquem à vontade para retornar aqui no Agrofag sempre que possível. Estamos à disposição. Muito bem. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigada. Vamos conferir agora como ficam as condições do tempo para essa semana. Hoje, o céu aberto e as temperaturas amenas vão compor o dia da maioria das cidades paranaenses. Mas, nos próximos dias, algumas áreas de instabilidade começam a atuar sobre o estado. Aqui no oeste, predomina a possibilidade de chuva na maioria das cidades a partir de terça-feira. Cascavel inicia a semana com tempo nublado. Na terça, deve chover de forma leve, e esse tempo fechado se estenderá até a quarta-feira, com queda nas temperaturas. Os termômetros vão variar dos 13 aos 23 graus. Em Ubiratã, o tempo é marcado pelo sol forte na segunda, mas a indicação é de chuva para a terça-feira, cerca de 27 milímetros, conforme indica o CIMEPAR. E na quarta, deve esfriar também. A temperatura fica entre os 12 aos 27 graus. Já em Maripá, o clima se comporta da mesma forma durante a semana, mas o volume de precipitação não deve ser intenso e o frio chega a partir de quarta-feira. A mínima é de 13 e a máxima é de 28 graus em Maripá. Depois do intervalo, você vai saber mais sobre um local de proteção e beleza, o Viveiro da FAG. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. O assunto agora é meio ambiente. Você sabia que o Centro FAG possui um local voltado para a conservação e proteção de aves nativas do Brasil? O Viveiro da FAG, como é conhecido, fica na reserva ambiental da instituição. São mais de 100 aves, entre elas espécies ameaçadas de extinção. Conheça mais sobre esse espaço. O verde da natureza se mistura com o colorido das aves. Assim, é o viveiro conservacionista do Centro FAG, localizado no interior da reserva ambiental da instituição, formada por 17 hectares de mata. Um cenário que transmite paz, mas também serve para reflexão. O viveiro da FAG existe desde 2006 e atualmente abriga 140 aves de 30 espécies nativas do Brasil, sendo a maioria delas de origem do contrabando, mas encontraram nesse espaço uma segunda chance para a vida. Aqui, as grades têm uma função fundamental, a proteção e a preservação dessas aves, já que muitas delas são incapazes de sobreviverem livres na natureza, por conta de ferimentos ou traumas provocados durante o contrabando. O Jean é biólogo e nos alerta sobre o risco dessa prática para as espécies. Durante o transporte dessas aves, muitas vezes elas são levadas de forma agressiva, como por exemplo dentro de caixas, amarradas, enfaixadas, e isso causa lesões, muitas vezes irreversíveis a essas aves, que vão atrapalhar no desenvolvimento dela. Então o tráfico ele tem sido uma grande agressão contra a fauna brasileira e mundial também, justamente porque além de ser uma prática ilegal, onde a gente não deveria estar
retirando esses animais da natureza, muitas vezes acaba prejudicando, levando vários desses animais à morte aí, ou causando sérios problemas de saúde. Dentro desse espaço, o ambiente é seguro. Aqui tem tudo o que as aves precisam para sobreviver. A estrutura segue normas de órgãos governamentais, de acordo com a espécie e o número de animais que vão habitar o local. Os cuidados com a alimentação é outra exigência que a equipe da FAG deve cumprir. A nutrição precisa ser diversificada para simular o que se encontraria na natureza. Então, a alimentação dessas aves ela é muito importante e bem pensada, porque a gente não pode fornecer somente sementes ou somente rações, né? A gente tem que fornecer uma dieta rica em frutas, ricas em rações, em sementes. Então tudo isso é pensado nutricionalmente, né? Para que esse animal ele seja bem alimentado, esteja com a alimentação aí em dia para ele se desenvolver bem também. São produtos da melhor qualidade possível para ele. Exatamente. Então, uma coisa que a gente sempre frisa, né, é que o animal na natureza ele vai procurar a melhor fruta para comer. Então, aqui da mesma forma, a gente sempre vai procurar fornecer a melhor fruta, a melhor ração, o melhor condimento para que ele se desenvolva bem. Não é só a alimentação que é diversificada. As espécies também são bem variadas e algumas até curiosas, como, por exemplo, essa ave conhecida por ser o menor gavião do Brasil. A gente tem o menor gavião do Brasil, que é o gavião quiriquiri ou Falcus parverius. Esse gaviãozinho, apesar do tamanho, ele preda pequenos mamíferos, pequenas serpentes, pequenas aves, como por exemplo o pintinho, né, que a gente fornece de alimentação, ou pequenos roedores aí, como ratos, por exemplo. Então, apesar do tamanho, ele é um predador ainda assim. É importante frisar que apesar de a gente ter essa consciência de que o lugar do animal é na natureza, a gente saber que em alguns momentos esses animais não conseguem mais viver em natureza. Se soltos, muito provavelmente não vão sobreviver. Então eles ficam aqui para que a gente possa realmente conservar essas espécies. Confira agora como fecharam os preços do agromercado em Cascavel. A arroba do boi gordo, R$ 305. O preço do suíno fechou a semana em R$ 7,00 o quilo e o frango é negociado a R$ 5,44 o quilo. E esse é o momento do programa para você que quer ficar por dentro dos próximos eventos voltados ao setor rural e também conhecer alguns cursos para especialização profissional. Vamos dar uma olhadinha? A gente selecionou aqui o curso que será realizado pelo Sindicato Rural de Cascavel de Produção Artesanal de Alimentos Derivados de Leite. Será realizado no dia 16 e 17 de maio, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, em Rio do Salto. Para quem quiser saber mais informações, entrar em contato com a Franciele pelo contato 459-8810-0342. Já esse é o curso de Agricultura de Precisão que será realizado no dia 26 e 27 de maio. Será das 8 da manhã até as 5 horas da tarde na Fazenda Escola do Centro FAG. Para contato e saber mais informações, é só falar com a professora Ana Paula pelo 459-9911-5949. E agora vamos aos eventos. A 14ª Festa da Polenta 2022 acontece ali em Santa Teresa e vai reunir aí uma expectativa de público de 35 mil pessoas, professor Celso. É uma festa popular. O evento vai reunir atrações musicais e também barracas de alimentos, principalmente à base de polenta, mas vários outros também. Para quem quiser saber mais sobre a programação da Festa da Polenta, entre lá no site da Prefeitura de Santa Teresa do Oeste. Já esse é um evento que também será aqui no oeste do Paraná, mas em Foz do Iguaçu, durante os dias 16 a 19 de maio. É o Congresso Brasileiro de Soja, Mercosoja 2022. Se você quiser participar desse evento e saber mais informações, entra lá no Instagram, CB Soja 2022. Já esse é um evento da Copacol que nós já apresentamos aqui no programa para vocês, mas que vai acontecer no dia 10, 11 e 12 de maio e que hoje a gente tem um recado do pessoal lá da Copacol mesmo. Vamos assistir. Bom dia, pessoal do AgroFag. Eu sou o João Maurício Roy, pesquisador do Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol.
Estou aqui hoje para fazer o convite para o Copacol Agro, que é um dos maiores eventos do agronegócio do Paraná, que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de maio no Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol, no município de Cafelândia. É um evento bem bacana que a gente está desenhando ele desde o final do ano passado. A gente vai ter diversas atrações, mais de 70 expositores, cerca de 6 hectares aí de área de demonstração, e a gente vai contar com participação especial de várias pessoas de renomância do agronegócio, como um ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Também a gente vai contar com a presença da Camila Teles, que é uma digital influencer aí do agronegócio, que tem contribuído muito para a agricultura, e também do economista Alexandre Mendonça de Barros, que tem muitos dados aí da cadeia do agronegócio. Então a gente gostaria de contar com a participação de todos no evento aí que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de maio aqui no Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol. Fica aí o convite então do pesquisador João Maurício Roy, lá da Copacol, para quem quiser participar desse evento. Professor, agora a gente vai falar de um destaque que é um perigo aí para as lavouras de milho, né? É a cigarrinha que a gente vem enfrentando aí. Principalmente se for na fase inicial, né? Que tem que tomar cuidado. Até V4 por aí. Ela é uma inimiga mesmo para os produtores de milho. Vai transmitir os molicutes. Os molicutes, né? Aí vai afetar lá na produção, lá na frente. É exatamente sobre isso que a gente abordou com o pesquisador Fernando Zanata, da Corteva. A gente já produziu um material relacionado ao controle da cigarrinha e monitoramento da cigarrinha do milho. Então, para quem quiser assistir a esse conteúdo, deixamos um QR Code na tela. Então, pega o seu celular, aponta para o QR Code no canto inferior esquerdo aqui da nossa tela e você pode ter acesso a esse conteúdo que nós já produzimos no Agrofag através do canal FAG no YouTube. E durante essa semana nós publicamos no Instagram do Agrofag um fruto diferente em uma das árvores que nós temos aqui na instituição. E aí a gente pediu sugestão para quem soubesse identificar qual árvore era essa. Então a gente recebeu a resposta correta no Instagram, Pachira aquática, conhecido também como manguba. E aí a gente fez uma enquete, quem concordava e quem não concordava. E a resposta está correta. Ela é uma árvore que tem os frutos e as suas sementes podem ser consumidas cozidas, torradas, fritas ou até mesmo assadas. E elas também são moídas, usadas para substituir o café ou o chocolate. Então é uma fruta que a gente tem aqui em frente ao Centro FAG e que chamou a nossa atenção e conseguiram desvendar aí qual era o nome dela. O fruto parece com o fruto do cacau, né? Realmente, bem parecido com o cacau mesmo. Já essa é uma foto que o Arnaldo Rosati postou nos stories dele e marcou o Agrofag. Então, se você quer também mostrar um pouquinho do seu dia a dia no campo, marca lá o nosso @Agrofag e você já vai estar participando aqui do nosso programa também, como o Arnaldo. E esse é um registro da gatinha que foi encontrada na Fazenda Escola. É um filhotinho, como a gente pode ver, e ela foi adotada pela Isa. A nossa Isa do quadro Isa na Fazenda achou essa gatinha e adotou, levou ela para casa. Muito legal essa iniciativa, né, professor? Muito bom. E é com essa foto fofa que a gente termina o Agrofag de hoje. Professor Celso, eu te vejo no domingo que vem. Uma ótima semana para o senhor. Uma ótima semana a todos. Bom domingo. Bom domingo, pessoal. Até semana que vem.